Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhe poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada pelo caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrares numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsaram muitos demônios e curaram muitos numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia. 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 Amém. Vamos meditar um pouquinho as leituras de hoje, ou melhor, a leitura, né? Como ser dia de semana, é uma leitura somente, o Salmo e o Evangelho. Quando tem alguma festa, seja ela, né, não tanto de hoje, né? Porque hoje São Paulo Mickey é um santo que a igreja celebra, mas não é tão solene como São Paulo, São Pedro, né? São santos que eles já trouxeram as marcas da Sagrada Escritura, né? Estiveram lá, conviveram com Cristo, né? Então, geralmente não se usa, a não ser na comunidade, por exemplo, lá em Jerusalém, Israel, quando se celebra lá a catatumba, no caso, eles fazem bem realmente de forma solene, né? Mas não é o caso hoje. Por exemplo, ontem foi Santa Ágata, né? Então ontem, em muitos lugares do mundo se celebra solenemente, porque ela realmente assim chegou a ponto de ser muito reverenciada por muitos santos pela forma como ela deu a vida, né? Foi uma morte muito dura, né? Santa Ágata, ela consegue trazer isso, né? Mas a leitura de hoje, a primeira leitura, aqui fala um pouco da vida de Davi, né? Que foi ungido por Samuel. E Davi, ele soube conduzir o povo de Israel para adorar o único Deus, porque na época existiam muitos deuses que o povo queria tocar com as mãos, né? Não era um Deus invisível que se apresentava, eles queriam tocar. Por isso existiam muitas tribos, muitos povos que não acreditavam no Deus invisível. E a proposta, né, de Deus colocar um rei, Saul, Davi, Salomão, era uma forma de mostrar ali alguém que fosse canal de Deus, graça de Deus, fosse presença de Deus no meio do povo, né? Então eles olhavam para o rei e viam ali a presença de Deus, né? Porque o rei, ele primeiro que dobrava-se, ele primeiro que adorava, então todos seguiam o rei. O povo queria um rei, e Deus deu um rei, Saul, Davi, Salomão. A partir deles, todos os reis já começaram a trilhar um caminho errante, né? Mesmo Saul, né, que a gente viu que no final Deus o afastou
da direção do povo de Deus, porque ele estava já se conduzindo de forma errônea, né? Tanto Davi também. Davi chegou ao ponto de tomar para si a esposa do seu general, né? Sabe a história lá, né? Então houve ali um adultério, tanto que ele, com tudo isso, ele foi penalizado. Absalão, que era o seu filho mais gracioso, foi morto por causa do seu pecado. Ele se revoltou contra Davi e foi morto à espada. E nasceu Salomão. Salomão já é fruto de um outro casamento, né? E foi Salomão que conduziu. Mas aqui Davi fala que ele, de certa forma, foi muito fiel às leis do Senhor. Foi muito fiel, tanto que ele recuperou a Arca da Aliança, que foi perdida por causa da dureza dos corações do povo de Deus, que não obedeceu, perdeu a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um pequeno baú revestido de ouro, com 2 querubins fazendo reverência um para o outro, 2 anjos, e dentro desse baú estavam os papiros, quer dizer, os escritos da Sagrada Escritura, os 10 mandamentos, né? E todos os escritos que eles guardavam com muito carinho. Então eles estavam lá e Davi recuperou. Davi queria fazer também um templo para o Senhor, né? O Senhor, nós temos nossas casas bonitas e o Senhor mora numa tenda. Então, aí o profeta falou não. Naamã, que era o profeta, chegou para Davi e falou: não, Davi, não vai ser você. Aquele que vai te suceder, esse sim vai fazer o templo. E Salomão concluiu então o templo para que pudéssemos adorar a Deus, né? Então, um pouco da história de Davi. Davi, ele reinou 40 anos, como diz aqui, 7 anos em Hebrom, que era aquela área alta, né? Uma parte alta, e 33 em Jerusalém. Por quê? Jerusalém era o centro, era o coração, né? O coração daquela região. Como em Jerusalém, Jesus vai e lá ele dá a vida na cruz, lá no Monte Calvário. Davi, ele permaneceu firme até o fim, apesar dos seus pecados, ele permaneceu firme. Por isso Deus elege no meio do seu povo pessoas para conduzir o povo de Deus. Hoje nós temos o sucessor de São Pedro, o Papa Francisco, é o sucessor, é aquele que conduz o povo, é aquele que é canal de Deus, que ouve, né, as inspirações do Espírito Santo e conduz a igreja. Ele pode errar? Pode errar sim. Muitos papas erraram, né? Mas nem por isso a igreja deixou de caminhar, porque é humano, mas nele está contido a graça de Deus, está contido ali a predileção de Deus, como o sacerdote, né? O sacerdote também, ele tem seus erros, mas sobre ele está a graça de Deus, a predileção. Ele foi ungido, suas mãos para abençoar, né? Assim como o bispo é ungido a sua cabeça, como de escolha, que vai conduzir o povo de Deus. O Evangelho vai trazer um pouco isso também, porque o Senhor nos envia também, 2 a 2. Mas não é só o padre, o diácono, o bispo, não. Nos envia pelo batismo, né? Sacerdócio comum. E não envia sozinho. Hoje, eu posso ir com a esposa visitando um doente, né? O esposo. Eu posso caminhar 2 a 2. Quando envia esses seus discípulos 2 a 2, são 72. Em São Lucas vai dizer que são 72 que ele envia. E desses 72, ele dá uma ordem e confere um poder, né? Ele diz o que tem que fazer, mas ele os reveste da graça de Deus. Então eles ficam revestidos desse poder para que possam ir, né, e levar essa palavra viva. Todos os lugares que eles chegam,
que eles oram, a graça acontece, né? Pessoas são curadas, né? Como diz aqui, numerosos doentes são curados, expulsando demônios e ungindo-os com óleo. Então, a unção está aí, o sinal visível dessa presença de Deus, porque no batismo a gente recebe também, somos ungidos também, somos enviados também. Então, para nós, traz um pouco a missão de cada um de nós. Somos enviados por meio do batismo a anunciar a palavra de Deus. Mas aí, para a gente ser um missionário, um anunciador da palavra de Deus, a gente não pode ficar preso a aquelas coisas, aquelas picuinhas que a gente às vezes fica apegado, né? Não, mas eu vou em tantos lugares, eu tenho que levar alguma roupa a mais, um calçado mais forte, né? A gente se reveste de coisas para levar. E isso atrapalha, porque a gente começa a pensar onde vai deixar, como vai carregar, né? Vou levar comida, não, mas se chegar em tal lugar, e se eu passar fome lá, como é que fica? Eu vou levar, né, na minha bolsinha lá um alimento. Eu sempre digo que as mulheres, na bolsa, elas carregam o mundo inteiro, né? Naquela bolsa pequena tem coisa, gente, ela consegue. Agora, nós homens, se for fazer uma viagem, né, vai só de mala, né? É uma mala carregando outra, né? Mas as mulheres não, elas têm essa sensibilidade de levar o que realmente necessita. Então Jesus falou, não fiquem perdidos em picuinhas, em coisinhas que vai só atrapalhar. Aí é um pouco da confiança. Se eu confio no Senhor, eu sei que Ele vai prover, né? Confiar a esse ponto. A esse ponto. Quando cheguei à tardezinha aqui, estava a Cris em pé ali, esperando-me. Ela confiou que eu viria. Eu falei que eu vinha, mas eu podia, na última hora, disse, não, eu vou amanhã, porque eu pensei que hoje eu ia celebrar lá no Paulas, porque na minha cabeça hoje era primeira sexta-feira do mês. Então eu me preparei, tanto que eu mandei mensagem para todo mundo, olha, vão hoje celebrar comigo, né? Hoje, dia 7, mas hoje é dia 6, aí à tarde eu falei, não, mas hoje é dia 6, o que eu estou preocupado, né? É amanhã só. Então eu vim buscar a Eucaristia, mas sem aquela preocupação, né? Mas ela ficou esperando, sabia que eu vinha, porque Deus queria que eu me colocasse a serviço hoje da palavra, né? Então não vos preocupeis com o dia de amanhã, diz a palavra. Os pássaros, né, não colhem, não tecem, mas não falta-lhes o alimento. Confiar nesse ponto, em Deus. Isso não quer dizer que a gente vai parar de trabalhar. Ah não, agora Deus vai me dar tudo, não precisa mais trabalhar, né? Então a gente também tem que lembrar que acompanhado dessa palavra da confiança, tem aquela mais sagrada, com o suor do teu rosto tu trarás pão de cada dia para a tua casa, né? Acompanha isso também. Quando Jesus manda 2 a 2, está dizendo que não podemos caminhar sozinhos, que temos que caminhar em comunidade. E às vezes a gente quer fazer tudo sozinho. A gente acha que a gente tem condição de fazer tudo sozinho. Não, Deus manda caminhar. Alguns dizem que quando Jesus estava no caminho de Emaús, as 2 pessoas que Jesus encontrou eram um casal. Dizem que era Cleófas e sua esposa, né? Alguns dizem que não, que eram 2 homens. Porque esse sentido de ser família, de estar unido, de caminhar junto, né? O marido e a mulher tem que ter essa palavra unida, tem que ter essa comunhão, né? Às vezes lá em casa há discordância, não há? Porque o marido pensa de um jeito, a mulher de outro, mas no fim da história, um tem que concordar com o outro. Um vai ter que recuar e dizer, não, você está certa. Não, você está certo. Porque se não recuar, o que acontece? Começa a divisão. É assim na igreja. Se eu tiver que recuar para que a graça de Deus aconteça, para que a igreja caminhe, eu tenho que recuar. Por isso, entre os 72, eles voltaram maravilhados. Nossa, Senhor, em Teu nome nós fizemos milagres, foi graça sobre graça.
E Jesus falou: não, gente, vocês não viram nada ainda, né? Quando a gente veio no retiro, vem, nossa, que retiro bom, agora eu vou transformar o mundo. Primeiro dia é bom, segundo é bom, o terceiro já começa a vir aquela preguiça, né? Já vai vir aquele pecado de estimação, porque é aquela semente que caiu ou entre os espinhos, ou entre as pedras, né? Ou o passarinho carregou. Porque para a gente realmente converter-se verdadeiramente, é um longo processo, gente. Talvez a gente vá realmente converter-se nos últimos momentos da nossa vida, que são 3 passos, né? O primeiro é conhecer. Conheço a palavra, vou ler, vou conhecer, vou ler a Bíblia lá em casa, vou começar a ver na internet os textos bíblicos, pegar entendimento. Conhecer, depois crer, né? Segundo passo, eu creio. E nós professamos em toda celebração, creio, Senhor. E dizer crer, aí a gente vai começar a viver também os espinhos, né? Eu creio, Senhor, mas essa dor de barriga aqui está terrível, né? Mas eu creio, Senhor, essa dor de dente, e assim vai. Eu creio, Senhor, mas esse filho, essa filha está me purificando. Essa é a forma de crer. O crer no sofrimento é purificação. Então esse é um processo longo, é uma paixão, você vai viver a vida inteira. Esse creio. A ponto de chegar no terceiro passo, dar a vida. Estou pronto, Senhor. Posso dar a vida. Vou morrer por Ti. Né? Esse é o passo que nos alcança até Deus. Então eles voltaram felizes, alegres, né? E desses 72, Jesus então vai escolher 12, que vai ser as colunas da igreja. E mesmo Jesus, na sua escolha, na sua noite de oração, dos 12, um deles ainda traiu. Né? Então vejam como é difícil trilhar o caminho da palavra de Deus. Né? Mas nunca vamos e podemos esquecer que nós somos enviados. Primeiro passo, né? Enviados. Nós somos um dos 12 enviados. Segundo, que nós devemos saber que quando somos enviados, Deus confere a nós o poder para ser sinal, canal da graça, seja ordenado ou não, seja bispo ou seja leigo, somos conferidos a nós poder, graça de Deus, se nós confiarmos verdadeiramente nele. E confiar, não podemos ficar preso às picuinhas, às coisinhas que nos atrapalham. É isso que nos tira a santidade. Né? Se nós confiamos verdadeiramente, a graça vai acontecer. E em nome de Jesus, da Santíssima Trindade, vai acontecer milagres e graças. E aí estaremos vivendo esses 3 processos, né? Que eu falei e repito. Conheço a palavra, creio nela, dou a vida por ela. Que nesse tempo que estamos vivendo aqui, de novenas, nós possamos meditar isso, né? Queremos ser de Deus. Mas para chegar lá, eu vou viver todo esse processo de conversão. Não estou pronto. Quando estiver pronto, Deus estará me chamando para a vida verdadeira junto dele. Que o Senhor nos dê essa graça e que possamos viver como Paulo, Mique e seus companheiros que estavam prontos, deram a vida, foram crucificados, porque verdadeiramente acreditaram na proposta do anúncio da Boa Nova. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos fazer nossas preces.